Mulher aceita emprego humilhante e se envolve em um romance milionário que mudará sua vida. Clara olhou pela janela do ônibus, observando a cidade passar em um borrão de luzes e sombras. O céu cinzento parecia refletir sua alma. Há apenas algumas semanas, ela se despedia de um cargo estável, e agora estava a caminho de um trabalho que parecia tirado de um pesadelo. Assistente em uma empresa de marketing. O que aconteceu com os seus sonhos? O coração apertava à medida que pensava em tudo que havia perdido. A segurança, as conquistas, até mesmo o orgulho. Assim que entrou na empresa, o cheiro de café e desinfetante invadiu suas narinas. O ambiente era moderno, mas a frieza dos escritórios e das pessoas a deixava mal. Seus colegas, todos com sorrisos fixos e olhares vazios, a tratavam com desdém. Os superiores a ignoravam, como se ela fosse uma sombra. Clara se perguntava se conseguiria aguentar, mas a necessidade de um salário falava mais alto. Em meio a reuniões sem fim e tarefas monótonas, tudo mudou quando conheceu Luca. Ele entrou na sala como um vendaval. Alto, olhos intensos, um ar de mistério que fazia o coração dela acelerar. Ele era o herdeiro da empresa, mas essa riqueza vinha de um legado complicado. O charme dele era inegável. Clara sentiu uma atração que não podia ignorar, mesmo sabendo que isso poderia ser perigoso. Com o passar dos dias, eles se encontraram mais vezes. Ele lhe contava sobre suas ideias revolucionárias para a empresa do pai, seu desejo de mudá-la completamente. Mas havia algo mais. Um segredo, talvez? As palavras dele a intrigavam. Havia luz nos olhos de Luca, mas também uma sombra. Clara, ainda cheia de inseguranças, lutava com seus próprios pensamentos. Estava realmente disposta a arriscar tudo por um amor que poderia ser tanto uma salvação quanto uma maldição? Em uma tarde, enquanto organizava papéis em uma das salas, um envelope caiu de um arquivo mal escondido. O que era aquilo? Clara abriu e seus olhos se arregalaram. Escândalos, números e nomes que ligavam a empresa de Luca a transações obscuras, segredos que podiam desmoronar tudo. O pânico se apoderou dela. Como Luca poderia estar envolvido nisso? O charme dele agora parecia uma armadilha. Com a descoberta, a conexão entre eles se complicou. Luca estava preso entre manter o legado da família e sua conexão com Clara. Os dias que antes eram cheios de alegria, agora estavam repletos de tensão. A pressão social era sufocante. Ela mal sabia se poderia confiar nele, ou se aquele amor seria apenas uma ilusão. E assim, no meio daquele tumulto, Clara se viu à beira de uma decisão. Será que o amor poderia superar a traição? Poderia ela arriscar tudo em busca de algo maior? Ou seria melhor se proteger de um destino que poderia ser muito mais doloroso do que já havia passado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara segurava o envelope com a descoberta em mãos, o coração acelerado a cada segundo. Os papéis escandalosos a cercavam como um manto de trevas.
Como Luca poderia estar envolvido em algo tão sujo? Ela sabia que precisava confrontá-lo. Mas o que dizer? O mundo ao seu redor parecia um borrão, e a sala fria e estéril se tornava cada vez mais claustrofóbica. Os dias que se seguiram foram agonizantes. Clara tentava se concentrar no trabalho, mas as palavras em sua mente ecoando as mesmas perguntas. O amor ainda existia? Poderia confiar em Luca? Era insuportável. Em uma dessas tardes, enquanto seus pensamentos se entrelaçavam, seu celular vibrou com uma mensagem. Era dele. Podemos conversar? Preciso de você. Ela hesitou. O que ele queria? Clara respirou fundo, quase como se estivesse mergulhando em águas profundas. O encontro foi marcado para um café perto da empresa. O aroma de grãos torrados preenchia o ar, mas seu estômago se contorcia. Quando Luca entrou, seu olhar intenso não se desviou. Mas havia algo diferente. O semblante dele estava mais sombrio. A aura potente que a atraíra antes agora sentia-se perturbadora. Clara, Ele começou, mas suas palavras se perderam em um lamento. Tem coisas que você não sabe sobre mim, sobre minha família. Ele falava devagar, como se cada palavra fosse uma bomba prestes a explodir. Clara sentiu a tensão aumentar. Ele estava nervoso. Os olhos dele, geralmente tão vivos, estavam opacos. Sei sobre os escândalos. Ela disparou, sem pensar, sobre os negócios sujos da empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Luca parou e o ar ao redor parecia eletrificado. Um grupo de clientes ao fundo começou a olhar, murmurando em surpresa. Como você soube? A voz dele estava baixa, quase um sussurro, mas a sensação de dor era palpável. Ele tentava manter a compostura, mas Clara podia ver o frio no olhar dele. Encontrei um envelope escondido. Eu não sabia que você estava envolvido nisso. O nó na garganta dela dificultava a fala, mas ela precisava ser firme. Luca respirou fundo, parecendo perder coragem. Tem algo maior do que isso, Clara. Meu pai não é o que você pensa. Ele hesitou. Tornou-se hesitante como uma folha balançando com o vento. Ele está envolvido em uma rede de corrupção, mas é mais perigoso do que você imagina. E não sou só eu que estou em risco. O coração dela disparou com um pressentimento gelado. O que você quer dizer com isso? Foi então que o alarme soou. Barulho alto irrompeu, transformando o café simpático em um lugar de confusão e pânico. As pessoas começaram a gritar, e em meio à multidão, Clara viu figuras encapuzadas entrando, com a fúria nos olhos. Alguém gritou: "É uma invasão! Todos para o chão!" Clara sentiu o terror tomar conta e puxou Luca para um canto. Mas ele estava em estado de choque. "Clara, está tudo conectado!" Ele gritou, mas o barulho ensurdecedor e as vozes desesperadas abafavam suas palavras. O que estava acontecendo? O que ele poderia estar escondendo? O olhar de Luca parecia vazio, como se o mundo ao seu redor tivesse desabado. E Clara, que só queria entender, se viu cercada por um caos de incêndios e gritos. Enquanto se agachava, observando a confusão lá fora, uma certeza assolava sua mente. O que ela havia descoberto era apenas a ponta do iceberg. O amor que ela sentia estava ameaçado por uma rede de segredos e traição. E antes que pudesse raciocinar, Luca foi puxado para fora, agarrado por um dos encapuzados. "Luca!" ela gritou, mas era como se a palavra tivesse morrido em sua boca. O pânico tomou conta. Um grito de desespero escapou. Será que ela perderia tudo? Ela sabia que precisava decidir: lutar por ele
ou se proteger de um caminho desconhecido e perigoso. O que mais ele estaria escondendo? Em sua mente haviam milhões de perguntas, e só uma resposta pairava no ar. Até onde ela iria por amor? Clara gritou o nome de Luca. Enquanto a confusão tomava conta do café, o pânico explodia ao seu redor, mas tudo parecia distante, um eco ensurdecedor de desespero. Ela olhou para os encapuzados que entravam, a sensação de luta e fuga pulsando em sua mente. Antes ainda havia entendido o que estava acontecendo, mas não tinha tempo, precisava salvar Luca. Clara! Ele tentou dizer, mas a multidão se tornava caótica. O chão tremia sob os gritos e o barulho alto das cadeiras sendo derrubadas. Clara o puxou para um lado, longe do tumulto, mas a expressão de Luca estava carregada de desespero. Eles estão vindo atrás de mim, ele afirmou, a voz embargada. O olhar dele a fez sentir que as respostas estavam mais distantes do que nunca. Mas tudo estava prestes a se tornar ainda mais confuso. Um dos encapuzados se aproximou rapidamente, e as pessoas começaram a correr em todas as direções. Clara pressentiu que o instinto de sobrevivência estava levando-a a agir de maneira instintiva. Ela agarrou a mão de Luca e puxou, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o encapuzado interrompeu com uma voz cheia de poder. Não se intrometam. A voz soou ameaçadora, um rugido que fez o ar parecer pesado. Foi neste momento que o agressor levantou a mão. E então havia um clarão, um disparo. O barulho da bala ecoou por todo o espaço, e Clara parou, paralisada. Uma sensação gélida tomou conta dela. As pessoas gritavam ainda mais alto, mas o tempo parecia ter congelado para Clara, que ficou ali, em choque. O que ela não esperava era ver Luca cambalear e cair ao chão, segurando a parte de trás da cabeça. Luca! O grito saiu da garganta dela como um lamento desesperado. Algo dentro dela desabou, como se o mundo tivesse perdido a cor e se transformado em um emaranhado de sombras. Imediatamente, a multidão começou a se dispersar, mas Clara não se movia. A cena à sua frente era um pesadelo. Os encapuzados estavam puxando Luca, mas algo em seu olhar a fez hesitar. Havia um traço de culpa, uma clareza assustadora que ela nunca havia visto antes. Por que ele parecia saber o que estava acontecendo? Os braços dele estavam tremendo ao tocar o chão. Ela se aproximou, lentamente, as pernas quase não obedecendo. O que Luca estava escondendo? O que ele não tinha contado? Ele a olhou, os olhos cheios de dor e uma familiaridade que a desarmava. Clara, meu pai. Ele respirou, tentando se explicar, mas o pânico na sala estava prestes a tomar um rumo ainda mais bizarro. De repente, enquanto ela tentava entender aquelas palavras desconexas, outro encapuzado, que havia se movido rapidamente, se virou e atirou novamente, apenas que desta vez, não em Luca. O tiro acertou o homem de trás dele, aquele que parecia ser o líder. Ele caiu como um bonequinho de pano, enquanto a confusão aumentava. E o que aconteceu em seguida foi além do que Clara poderia imaginar. Vamos! O encapuzado chamou, sua voz ecoando com uma certeza que parecia quase familiar. Quando o caos continuou, Clara percebeu que ele tirou a capuz. Para seu horror, o homem era ninguém menos que Rafael, seu ex-chefe. O coração dela disparou. O que ele estava fazendo ali? As peças estavam começando a se encaixar lentamente, mas a verdade estava tão distante. Rafael estava ali. Mas por quê? E como tudo isso estava ligado a Luca? Aqui estava o homem que uma vez confiou.
Aqui estava o homem a quem olhou com admiração, agora no meio de um massacre. Ele sabia de tudo, ela sussurrou para si mesma, enquanto a realidade se tornava tão distorcida que tudo o que ela acreditava se desintegrava. Ela olhou para Luca, esperando que ele tivesse as respostas que ela tanto desejava, mas o que ela encontrou foi apenas um abismo de segredos. A verdade era mais assustadora do que qualquer sonho de amor. Clara estava agora presa em uma teia de traições e mentiras, sem saber se poderia confiar em alguém. E com um novo sopro de vida, um ato inesperado de lealdade, ela se viu diante de uma escolha que mudaria tudo. Poderia ela realmente lutar por um amor que pode ter começado como uma salvação, mas agora a colocava em um caminho sombrio e desconhecido? O que mais Luca não havia revelado? Quais eram os segredos que se escondiam sob os sorrisos e promessas? Enquanto observava os rostos ao redor, confusa e apavorada, Clara percebeu que a única certeza era que a vida nunca mais seria a mesma. Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia a mil, uma mistura de medo e desespero. Ela podia ouvir o tumulto, os gritos e as batidas dos pés apressados, mas tudo se tornava distante, como se ela estivesse presa em uma bolha, apenas observando. Clara, o grito de Luca a trouxe de volta à realidade. Vá, agora! Mas ela não conseguia se mexer. O olhar dele era um misto de dor e urgência, quase implorando. Foi quando um dos encapuzados, claramente em pânico, começou a disparar ordens. Vamos! Precisamos sair! Ele se voltou para um grupo que estava perto e começou a ameaçar. A voz firme e autoritária. Ninguém se mexe! Isso não é um jogo! No fundo, Clara sentiu o chão vibrar com as mudanças rápidas ao redor. O que começou como um simples café agora se transformava em uma cena de terror. Mas algo chamou sua atenção. A expressão de Rafael tinha mudado. Ele olhava furtivamente para um canto da sala. Algo em sua postura indicava conhecimento, uma detenção da situação que estava além do que Clara podia entender. Rafael, ela gritou, tentando chamar sua atenção, mas ele já não parecia ouvir. O ex-chefe tinha se tornado um agente do caos. Naquele momento, um estalo a atingiu como um raio. O que ele estava realmente fazendo ali? Clara, por favor. O pedido de Luca. Quebrou seu transe. Ele estava se esforçando para se levantar, mas o sangue escorria por sua mão. Precisamos ir. Eles estão à procura de algo. Clara finalmente se moveu. Correr para Luca foi tudo o que conseguiu pensar. Mas antes que ela pudesse chegar até ele, Rafael fez um movimento brusco. Ele acenou para alguém ao longe, soltando uma frase que fez o sangue dela congelar. Vocês acham que podem escapar? O plano está em andamento. Um homem emergiu, tirando a capuz, revelando um rosto que Clara conhecia. Era o pai de Luca, um magnata famoso, envolvido em escândalos e rumores. Aquele homem que até então era apenas um nome nas notícias, agora estava bem ali, com uma expressão que mesclava raiva e desespero. Rafael, não, esse não era o plano, gritou ele, mas o peso da presença dele transformou o ambiente. Você não devia ter se envolvido, Rafael respondeu, seus olhos escurecendo. Esse jogo é maior do que todos nós, e é hora de você pagar pela sua ingratidão. Ele apontou um dedo em direção ao pai de Luca, como se estivesse prestes a desencadear uma guerra. Nesse instante, um tiro ecoou. Clara pensou ter ouvido o barulho antes, mas agora a realidade a atingiu com força total. O pai de Luca caiu ao chão.
a expressão de surpresa e dor instantânea. Mal acreditando no que via, Clara sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Seu mundo estava desmoronando. Não! Não, pai! Luca gritou. Seu desespero era palpável. Ele se arrastou tentando alcançar o homem caído. Mas Rafael ergueu a arma novamente, e todos na sala congelaram. A confusão se espalhou como um incêndio descontrolado. As pessoas que antes tentavam fugir agora estavam paralisadas, encarando a cena. Nesse momento de caos, Clara sentiu que algo não estava certo. Uma parte dela começou a raciocinar, desvendar segredos ocultos. Rafael, você não é quem eu pensava que você era. Sua voz subiu acima do barulho, e todos os olhos se voltaram para ela, incluindo os de Luca. Clara, não! Luca implorou, mas já era tarde demais. Rafael olhou para Clara, um sorriso sombrio começando a aparecer em seu rosto. Você nunca soube da verdade, não é? Este cenário todo foi um plano. E você estava no meio disso tudo. Ele apontou para a sala. Todos nós somos peças de um tabuleiro. A luz se apagou. A adrenalina congelou o tempo, e tudo que Clara acreditava ter construído ao redor de Luca desmoronou em um instante. O que mais ele escondia? O que era essa verdade aterradora que a envolvia? E com tudo isso começando a se conectar, Clara percebeu que sua vida estava entrelaçada em uma trama muito mais complexa, e suas decisões poderiam desatar consequências irreversíveis. Uma única pergunta ecoou em sua mente: até onde ela iria para descobrir a verdade que poderia destruí-la? Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia rápido, uma mistura de medo e desespero. O que estava acontecendo? O grito de Luca a trouxe de volta. Vá! Agora! Ele estava se arrastando, olhando para ela com um desespero que cortava como uma faca. O som de passos apressados ecoava, e Rafael, aquele homem que sempre lhe parecera confiável, agora era uma sombra a ser temida. Mas Clara ainda sentia que havia algo mais, uma revelação prestes a se desenrolar. Era como se um fio invisível a unisse a tudo isso. Rafael, você não é quem eu pensava que era, Clara disse, seu tom desafiador. O olhar de Rafael se endureceu, enquanto algo parecido com um sorriso sombrio brotava em seu rosto. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Ele se virou, apontou a arma para a sala cheia de pessoas em pânico e continuou. Esse cenário todo foi um plano, uma forma de colocar todos vocês no lugar certo no momento certo. São apenas jogadores em um tabuleiro. E você, minha querida, foi o peão mais valioso. O peso das palavras o cercou como um trovão. O que ele estava dizendo? Mas antes que ela pudesse bater de frente com essa nova verdade, Luca gritou novamente. Clara, vamos! E naquele instante, algo incrível aconteceu. Um loud bang irrompeu da porta dos fundos. Era a polícia. Sirenes e gritos, enquanto homens e mulheres uniformizados entravam, a cena transformando-se em um verdadeiro campo de batalha. Rafael se virou, chocado, enquanto alguns policiais avançavam em direção a ele. E, num desespero absoluto, ele disparou. O tiro ecoou e um dos policiais caiu, enquanto os outros reagiam instantaneamente. Clara viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. O pânico aumentava e as pessoas ao seu redor estavam em estado de choque. Os tiros começaram a ecoar de todos os lados e a confusão se intensificou. Ela sentiu o cheiro de pólvora no ar, um frio gelado na espinha. Clara, venha! Luca gritou, estendendo a mão. Mas, entre tudo isso, ela sentiu que uma verdade estava se formando.
como um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Rafael, aquele que um dia lhe pareceu um mentor, estava profundamente enredado em algo muito mais sinistro. Corrupção? Trapaça. Mas agora, o foco dela não era mais isso. Ela precisava de Luca. Mas o que era aquilo? No meio do tumulto, Clara viu a expressão de Luca mudar abruptamente. Ele levou a mão ao peito, sua palidez intensificando-se. O que estava acontecendo? Luca! Ela se agachou. A vida dele parecia escorregar entre os dedos, escapando como água. Os policiais estavam controlando a cena rapidamente, mas Clara não pensava em mais nada além dele. Eu não consigo respirar, Luca murmurou, a dor em seu rosto cortando o coração dela. Era como se o mundo estivesse sumindo ao redor, sua visão começando a escurecer. E, de repente, Rafael se virou, seu olhar cheio de desespero. O que você fez, Luca? O que você realmente fez? A verdade não posso deixar que você revele. As palavras soavam desesperadas. E antes que Clara pudesse compreender, Rafael disparou novamente. Mas esse tiro não era contra ela ou Luca. Um estrondo abalou a sala. Um grupo de encapuzados invadiu, mas esses eram diferentes. Eles não vinham para atacar. Eles pareciam ter um objetivo. E quando um deles se virou, Clara ficou em choque. Era sua irmã, Amanda. O que ela estava fazendo ali? Amanda? Clara mal conseguia falar. A confusão a envolvia. Sua irmã sorriu, mas era um sorriso sombrio. Todo aquele tempo. Você nunca percebeu, não é? Nós estamos todos juntos nisso. O que estava acontecendo? Clara se sentiu tonta, todo o seu mundo desmoronando em uma fração de segundo. A traição, a dor, o amor, tudo confuso e entrelaçado como uma trama de novela. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação e os encapuzados começavam a avançar, Clara entendia que tinha que fazer uma escolha. A verdade estava a meros passos de distância, mas poderia despedaçar sua vida para sempre. Com a voz de Luca falhando ao fundo, ela se perguntou até onde iria para descobrir o que realmente estava acontecendo. O que mais ela não sabia? Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia rápido, uma mistura de medo e desespero. O que estava acontecendo? O grito de Luca a trouxe de volta. Vá, agora! Ele estava se arrastando, olhando para ela com um desespero que cortava como uma faca. O som de passos apressados ecoava. E Rafael, aquele homem que sempre lhe parecera confiável, agora era uma sombra a ser temida. Mas Clara ainda sentia que havia algo mais, e uma revelação prestes a se desenrolar. Era como se um fio invisível a unisse a tudo isso. Rafael, você não é quem eu pensava que era, Clara disse, seu tom desafiador. O olhar de Rafael se endureceu, enquanto algo parecido com um sorriso sombrio brotava em seu rosto. Ah, Clara, você sempre tão ingênua. Ele se virou, apontou a arma para a sala cheia de pessoas em pânico e continuou. Esse cenário todo foi um plano, uma forma de colocar todos vocês no lugar certo, no momento certo. São apenas jogadores em um tabuleiro. E você, minha querida, foi o peão mais valioso. O peso das palavras o cercou como um trovão. O que ele estava dizendo? Mas antes que ela pudesse bater de frente com essa nova verdade, Luca gritou novamente. Clara, vamos! E naquele instante, algo incrível aconteceu. Um loud bang irrompeu da porta dos fundos. Era a polícia. Sirenes e gritos,
enquanto homens e mulheres uniformizados entravam, a cena transformando-se em um verdadeiro campo de batalha. Rafael se virou, chocado, enquanto alguns policiais avançavam em direção a ele. E num desespero absoluto, ele disparou. O tiro ecoou e um dos policiais caiu, enquanto os outros reagiam instantaneamente. Clara viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. O pânico aumentava e as pessoas ao seu redor estavam em estado de choque. Os tiros começaram a ecoar de todos os lados e a confusão se intensificou. Ela sentiu o cheiro de pólvora no ar, um frio gelado na espinha. "Clara, venha!" Luca gritou, estendendo a mão. Mas entre tudo isso, ela sentiu que uma verdade estava se formando, como um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Rafael, aquele que um dia lhe parecia um mentor, estava profundamente enredado em algo muito mais sinistro. Corrupção? Trapaça? Mas agora, o foco dela não era mais isso. Ela precisava de Luca. Mas o que era aquilo? No meio do tumulto, Clara viu a expressão de Luca mudar abruptamente. Ele levou a mão ao peito, sua palidez intensificando-se. O que estava acontecendo? "Luca!" Ela se agachou. A vida dele parecia escorregar entre os dedos, escapando como água. Os policiais estavam controlando a cena rapidamente, mas Clara não pensava em mais nada além dele. "Eu não consigo respirar", Luca murmurou, a dor em seu rosto cortando o coração dela. Era como se o mundo estivesse sumindo ao redor, sua visão começando a escurecer. E, de repente, Rafael se virou, seu olhar cheio de desespero. "O que você fez, Luca? O que você realmente fez?" "A verdade, não posso deixar que você revele." As palavras soavam desesperadas, e antes que Clara pudesse compreender, Rafael disparou novamente. Mas esse tiro não era contra ela ou Luca. Um estrondo abalou a sala. Um grupo de encapuzados invadiu, mas esses eram diferentes. Eles não vinham para atacar. Eles pareciam ter um objetivo. E quando um deles se virou, Clara ficou em choque. Era sua irmã, Amanda. O que ela estava fazendo ali? Amanda! Clara mal conseguia falar, a confusão a envolvia. Sua irmã sorriu, mas era um sorriso sombrio. Todo aquele tempo. Você nunca percebeu, não é? Nós estamos todos juntos nisso. O que estava acontecendo? Clara se sentiu tonta, todo o seu mundo desmoronando em uma fração de segundo. A traição, a dor, o amor, tudo confuso e entrelaçado como uma trama de novela. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação e os encapuzados começavam a avançar, Clara entendia que tinha que fazer uma escolha. A verdade estava a meros passos de distância, mas poderia despedaçar sua vida para sempre. E com a voz de Luca falhando ao fundo, ela se perguntou até onde iria para descobrir o que realmente estava acontecendo. O que mais ela não sabia? Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia rápido, uma mistura de medo e desespero. O que estava acontecendo? O grito de Luca a trouxe de volta. "Vá, agora!" Ele estava se arrastando, olhando para ela com um desespero que cortava como uma faca. O som de passos apressados ecoava e Rafael, aquele homem que sempre lhe parecera confiável, agora era uma sombra a ser temida. Mas Clara ainda sentia que havia algo mais, uma revelação, prestes a se desenrolar. Era como se um fio invisível a unisse a tudo isso. "Rafael, você não é quem eu pensava que era", Clara disse, seu tom desafiador. O olhar de Rafael se endureceu, enquanto algo parecido com um sorriso sombrio brotava em seu rosto. "Ah, Clara, você sempre tão ingênua."
Ele se virou, apontou a arma para a sala cheia de pessoas em pânico e continuou. Esse cenário todo foi um plano. Uma forma de colocar todos vocês no lugar certo no momento certo. São apenas jogadores em um tabuleiro. E você, minha querida, foi o peão mais valioso. O peso das palavras o cercou como um trovão. O que ele estava dizendo? Mas antes que ela pudesse bater de frente com essa nova verdade, Luca gritou novamente: Clara, vamos! E naquele instante, algo incrível aconteceu. Um loud bang irrompeu da porta dos fundos. Era a polícia. Sirenes e gritos, enquanto homens e mulheres uniformizados entravam, a cena transformando-se em um verdadeiro campo de batalha. Rafael se virou, chocado, enquanto alguns policiais avançavam em direção a ele. E num desespero absoluto, ele disparou. O tiro ecoou e um dos policiais caiu. Enquanto os outros reagiam instantaneamente, Clara viu a cena se desenrolar como em câmera lenta. O pânico aumentava e as pessoas ao seu redor estavam em estado de choque. Os tiros começaram a ecoar de todos os lados e a confusão se intensificou. Ela sentiu o cheiro de pólvora no ar, um frio, gelado na espinha. Clara, venha! Luca gritou, estendendo a mão. Entre tudo isso, ela sentiu que uma verdade estava se formando, como um quebra-cabeça que começava a se encaixar. Rafael, aquele que um dia lhe parecia um mentor, estava profundamente enredado em algo muito mais sinistro. Corrupção? Trapaça? Mas agora o foco dela não era mais isso. Ela precisava de Luca. Mas o que era aquilo? No meio do tumulto, Clara viu a expressão de Luca mudar abruptamente. Ele levou a mão ao peito, sua palidez intensificando-se. O que estava acontecendo? Luca! Ela se agachou. A vida dele parecia escorregar entre os dedos, escapando como água. Os policiais estavam controlando a cena rapidamente, mas Clara não pensava em mais nada além dele. Eu não consigo, não respirar, Luca murmurou, a dor em seu rosto cortando o coração dela. Era como se o mundo estivesse sumindo ao redor, sua visão começando a escurecer. E, de repente, Rafael se virou, seu olhar cheio de desespero. E que você fez, Luca? O que você realmente fez? A verdade não posso deixar que você revele. As palavras soavam desesperadas. E antes que Clara pudesse compreender, Rafael disparou novamente. Mas esse tiro não era contra ela ou Luca. Uma estrondo abalou a sala. Um grupo de encapuzados invadiu. Mas esses eram diferentes. Eles não vinham para atacar. Eles pareciam ter um objetivo. E quando um deles se virou, Clara ficou em choque. Era sua irmã, Amanda. O que ela estava fazendo ali? Amanda? Clara mal conseguia falar. A confusão a envolvia. Sua irmã sorriu, mas era um sorriso sombrio, todo aquele tempo. Você nunca percebeu, não é? Nós estamos todos juntos nisso. O que estava acontecendo? Clara se sentiu tonta, todo o seu mundo desmoronando em uma fração de segundo. A traição, a dor, o amor, tudo confuso e entrelaçado, como uma trama de novela. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação e os encapuzados começavam a avançar, Clara entendia que tinha que fazer uma escolha. A verdade estava a meros passos de distância, mas poderia despedaçar sua vida para sempre. E com a voz de Luca falhando ao fundo, ela se perguntou até onde iria para descobrir o que realmente estava acontecendo. O que mais ela não sabia? Então, no meio do caos, um segundo disparo ressoou. Clara olhou em direção ao som e viu, não Rafael, mas um dos encapuzados que havia chegado com determinação.
A bala ricocheteou, acertando a parede próxima a ela. Instintivamente, ela se atirou para o lado, mas o mundo parecia girar ao seu redor. A fumaça adicionava um gosto pesado ao ar, e o olhar de Amanda se tornou intenso. É só uma questão de tempo até que a verdade venha à tona, Amanda disse, seu sorriso se desvanecendo em um semblante sombrio. E essa verdade você não pode suportar. Mas você está do lado deles? Como pôde? O desespero começou a transbordar em Clara. Os fragmentos de lealdade e amor se desintegravam ao seu redor. A conexão com sua irmã, antes inquebrável, agora se guiava por um abismo. A sala estava em uma balança, cada um lutando contra o próprio destino. O quanto essa revelação mudaria tudo. O quanto de sua vida Clara conhecia realmente. Ela só sabia que à medida que os segredos se revelavam, a sombra do passado a envolvia, ameaçando devorá-la. E com Luca caído no chão, sangrando e lutando pela vida, ela percebeu que, independentemente do que vinha pela frente, a batalha e as escolhas a faziam questionar quem ela realmente era. A verdade estava prestes a explodir, e Clara precisava decidir. Seria a heroína da própria história ou se tornaria mais uma peça nesse jogo mortal? A intensidade da cena ao seu redor parecia apenas um eco do que estava por vir. Um clímax que poderia mudar tudo para sempre. Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia rápido, uma mistura de medo e desespero. Luca, não, por favor, ela gritou, mas a realidade estava se transformando rapidamente em um turbilhão. Amanda, sua irmã, estava ali, sorrindo de forma sombria. O que ela estava fazendo ali? Clara mal conseguia processar, mas algo na expressão da irmã a fez ficar alerta. Ela percebeu que o ambiente estava se tornando apertado e sufocante, como se todas as saídas estivessem sendo bloqueadas por segredos não ditos. O que você está fazendo? Clara perguntou, sua voz, quase um sussurro, presa entre a incredulidade e a raiva. Clara, você realmente não entendeu nada, não é? Amanda falou com um tom desdenhoso. Você era apenas uma peça no plano, e agora você está no caminho errado. Clara sentiu um frio na espinha. A noção de que tudo ao seu redor era um plano maquiavélico começou a tomar forma. Um plano? Que plano? O que você fez, Amanda? Ela se aproximou, o medo crescendo em seu peito. Amanda sempre havia sido a irmã mais velha, a protetora. Mas agora, o que ela via era uma estranha frente de guerra. Rafael, que havia estado quieto, parecia nervoso. Suas mãos tremiam ao segurar a arma. Ele olhou para Amanda e depois para Clara, como se fosse o espectador em uma peça de teatro aterrorizante. Se você não entende agora, talvez nunca entenda, ele murmurou, quase se perdendo entre os ruídos. E então, tudo se acelerou. Um tiro ecoou e, em um movimento rápido, os policiais entraram com a força de um vendaval. A presença deles agitou o ambiente, mas para Clara foi um relâmpago no meio da tempestade. Sirenes! Sociedade no lugar de caos! Ela pensou. Mas antes que as coisas pudessem piorar, Luca, se arrastando, soltou um grito de dor. Clara, não acredite nela. Amanda está envolvida. Ela é parte deles. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu seu mundo desabar ainda mais. Como assim? O que isso significava? Foi nesse momento que um novo elemento fez a sua entrada. Uma mulher alta, vestida de forma imponente, capitalizando a atenção da sala. Ela se revelou como a verdadeira CEO da empresa.
Beatriz, a mãe de Luca, a mulher que todos acreditavam estar longe da vida dele, agora estava no centro do caos. Seu olhar era de fogo. Gritava com uma força que fez o próprio ambiente hesitar. Chega! Beatriz gritou, a voz dela ecoando como um trovão. Vocês não percebem que todos estão apenas dançando ao meu redor? Clara, você foi tão fácil de manipular? Seu olhar fixou em Amanda, que agora parecia desconfortável. Você deve entender, é tudo uma questão de poder. E eu não tenho mais tempo para lidar com traidores. Clara sentiu a maré da confusão enchendo o peito. Era tudo um jogo cruel onde ela era uma marionete. Mas então uma fraqueza aparente cruzou o rosto de Amanda, como se algo dentro dela estivesse se quebrando. Mãe, ela sussurrou, eu só queria proteger a família, mas você não. As palavras morreram na boca dela enquanto Rafael, tomado pelo pânico, disparou novamente. Não era um tiro aleatório, mas um disparo direcionado. Clara fechou os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, um estalo alto soou. A sala ficou em silêncio. Apenas o movimento das pessoas assemelhavam ao som de papel amassado. Clara abriu os olhos e viu Beatriz no chão, a expressão de poder agora transformada em choque. Beatriz! Luca gritou, enquanto Clara estava em estado de choque. A verdade estava girando e se partindo, revelando quem realmente era cada um deles nesse jogo macabro. O que mais estava escondido? Quais eram os segredos que eles de alguma forma já sabiam? O caos se intensificou e Clara sabia que aquela realidade mudava tudo novamente. Luca, precisamos sair! Ela gritou, mas uma dúvida agora a consumia. Qual era o papel dela nisso tudo? Seria apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez? Ou ela superaria isso? E, mais importante, até onde ela iria para desenterrar a verdade? Clara ficou paralisada, encarando Luca, que estava ao chão, enquanto o caos ao redor parecia um pesadelo interminável. O coração dela batia rápido, uma mistura de medo e desespero. Luca, não, por favor! Ela gritou, mas a realidade estava se transformando rapidamente em um turbilhão. Amanda, sua irmã, estava ali, sorrindo de forma sombria. O que ela estava fazendo ali? Clara mal conseguia processar, mas algo na expressão da irmã a fez ficar alerta. Ela percebeu que o ambiente estava se tornando apertado e sufocante, como se todas as saídas estivessem sendo bloqueadas por segredos não ditos. O que você está fazendo? Clara perguntou, sua voz quase um sussurro, presa entre a incredulidade e a raiva. Clara, você realmente não entendeu nada, não é? Amanda falou com um tom desdenhoso. Você era apenas uma peça no plano, e agora você está no caminho errado. Clara sentiu um frio na espinha. A noção de que tudo ao seu redor era um plano maquiavélico começou a tomar forma. Um plano? Que plano? O que você fez, Amanda? Ela se aproximou, o medo crescendo em seu peito. Amanda sempre havia sido a irmã mais velha, a protetora. Mas agora, o que ela via era uma estranha frente de guerra. Rafael, que havia estado quieto, parecia nervoso. Suas mãos tremiam ao segurar a arma. Ele olhou para Amanda e depois para Clara, como se fosse um espectador em uma peça de teatro aterrorizante. Se você não entende agora, talvez nunca entenda, ele murmurou, quase se perdendo entre os ruídos. E então tudo se acelerou. Um tiro ecoou e, em um movimento rápido, os policiais entraram com a força de um vendaval. A presença deles agitou o ambiente, mas, para Clara, foi um relâmpago no meio da tempestade. Sirenes, sociedade no lugar de caos, ela pensou.
Mas antes que as coisas pudessem piorar, Luca, se arrastando, soltou um grito de dor. Clara, não acredite nela. Amanda está envolvida. Ela é parte deles. As palavras dele cortaram o ar como uma faca. Clara sentiu seu mundo desabar ainda mais. Como assim? O que isso significava? Foi nesse momento que um novo elemento fez a sua entrada. Uma mulher alta, vestida de forma imponente, capitalizando a atenção da sala. Ela se revelou como a verdadeira CEO da empresa, Beatriz, a mãe de Luca. A mulher que todos acreditavam estar longe da vida dele, agora estava no centro do caos. Seu olhar era de fogo. Gritava com uma força que fez o próprio ambiente hesitar. Chega! Beatriz gritou, a voz dela ecoando como um trovão. Vocês não percebem que todos estão apenas dançando ao meu redor? Clara, você foi tão fácil de manipular. Seu olhar fixou em Amanda, que agora parecia desconfortável. Você deve entender, é tudo uma questão de poder. E eu não tenho mais tempo para lidar com traidores. Clara sentiu a maré da confusão enchendo o peito. Era tudo um jogo cruel, onde ela era uma marionete. Mas então, uma fraqueza aparente cruzou o rosto de Amanda, como se algo dentro dela estivesse se quebrando. Mãe, ela sussurrou, eu só queria proteger a família. Mas você não. As palavras morreram na boca dela, enquanto Rafael, tomado pelo pânico, disparou novamente. Não era um tiro aleatório, mas um disparo direcionado. Clara fechou os olhos, esperando o pior. Mas, de repente, um estalo alto soou. A sala ficou em silêncio. Apenas o movimento das pessoas assemelhavam-se ao som de papel amassado. Clara abriu os olhos e viu Beatriz no chão, a expressão de poder agora transformada em choque. Beatriz! Luca gritou, enquanto Clara estava em estado de choque. A verdade estava girando e se partindo, revelando quem realmente era cada um deles nesse jogo macabro. O que mais estava escondido? Quais eram os segredos que eles, de alguma forma, já sabiam? O caos se intensificou, e Clara sabia que aquela realidade mudava tudo novamente. Luca, precisamos sair, ela gritou, mas uma dúvida agora a consumia. Qual era o papel dela nisso tudo? Seria apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez? Ou ela superaria isso? E mais importante, até onde ela iria para desenterrar a verdade? Mas antes que pudesse fazer um movimento, a sala tremeu com um som estrondoso. O chão se abriu em uma fissura, e Clara, junto com todos os presentes, foi jogada ao chão. Barulho de vidro quebrando, gritos abafados, e a luz começou a piscar. Era como se a própria realidade estivesse se desintegrando. E enquanto tentava se levantar, uma figura familiar surgiu da poeira. Era o pai de Clara, o homem que ela acreditava ter desaparecido há anos. Ele havia sido um fantasma em sua viga, um homem perdido em meio ao mistério da infância dela. Agora, ele estava ali, em meio ao caos, com um olhar que misturava dor e determinação. Clara, ele gritou, a voz cortando o ar como uma faca. Você não faz ideia do que está acontecendo, mas precisa saber a verdade. Tudo isso é por sua causa. O choque repentino fez Clara sentir como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Pai? A voz dela falhou, as lágrimas borbulhando. O que você quer dizer? Mas antes que ele pudesse responder, outro tiro ecoou na sala e o caos reinou mais uma vez. O que mais estava por trás de toda essa trama? O que mais eles estavam ocultando?
E enquanto Clara enfrentava a desolação dos segredos que a rodeavam, a única pergunta que ecoava era quem ela realmente era e por que aqueles que deveriam amá-la estavam envolvidos em uma espiral de mentiras. Clara observou seu pai, o homem que pensou ter perdido para sempre, se aproximar dela enquanto o caos em torno continuava. A cena era uma mescla surreal de gritos, tiros e o cheiro intenso de pólvora misturado ao café derramado. Clara, você precisa saber a verdade antes que seja tarde demais. Ele estendeu uma mão trêmula na direção dela, mas antes que pudesse tocar seu rosto, um novo grito cortou o ar. No momento em que ela abriu a boca para responder, Beatriz se levantou timidamente, a expressão de desespero fundindo-se à fúria. Não acredite nele, Clara. Ele é parte do problema. Sua voz ecoou com uma força que fez todos ao redor hesitarem, e Rafael se afastou, confuso, os olhos piscando entre as duas mulheres. Você não sabe do que ele é capaz. Amanda, agora afastada, olhou para Clara com um ar angustiado. Ele sempre esteve por trás de tudo. E você, o olhar dela se endureceu. Você precisa decidir de que lado está. Clara sentiu seu coração disparar. As revelações eram como um turbilhão ao seu redor. Cada palavra, cada ação, a levava mais fundo em um poço de incertezas. Pai, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? As palavras saíram em um sussurro angustiante, lutando para escapar da prisão de sua garganta. Escute, Clara. Eles estão todos envolvidos em um esquema que vai muito além de nós. Sua voz estava impregnada de urgência. A verdade é que sua vida, suas escolhas, tudo isso foi manipulado. E então outro disparo ecoou. O som reverberou como um trovão, e ela se agachou, mas não fechou os olhos. Ao olhar, viu a cena se desdobrar. Luca estava em pé, com a mão pressionando o ferimento no peito, seus olhos determinados. Clara, levante-se, precisamos sair agora. Sem hesitar, Clara agarrou a mão de Luca. A conexão entre eles foi instantânea, um impulso primal. Juntos, eles se moveram através do caos, tentando alcançar uma saída. Mas o desespero era palpável. Beatriz, ensanguentada no chão, gritou. Vocês não podem fugir. Não, agora. Mas Clara tinha que decidir. O que ela faria? Em um gesto reflexivo, olhou para o pai. A dor no olhar dele a fez hesitar, mas a urgência em Luca a chamou de volta. Vamos! Com determinação, Clara e Luca correram em direção à porta. Mas antes de saírem, uma voz ao fundo retrucou. Clara, você pode escolher um lado sem saber a verdade completa. Era Amanda, sua própria irmã. Um grito desesperado ecoou enquanto eles se moviam. A sensação de que tudo estava se desmoronando tornou-se uma onda de terror. Finalmente, eles saíram para a rua, onde a luz do dia parecia um alívio. O barulho do mundo lá fora contrastava com o caos que deixaram para trás. Mas quando Clara se virou para olhar, sentiu um aperto no peito. Para onde isso os levaria? A verdade ainda estava lá dentro. E o que aconteceria com todos eles? Clara, nós vamos resolver isso, Luca disse, apertando a mão dela. Mas enquanto eles corriam, uma sombra os seguiu. O jogo ainda não havia terminado, e Clara sentia que mais verdades estavam por vir. O que mais havia no passado dela que ela não conhecia? Era apenas o começo. Então, em meio a todas as incertezas, a adrenalina começava a se transformar em uma nova determinação. Clara não era mais a ingênua. Ela se tornaria a heroína da própria história. Antes de ela poder processar tudo isso, uma mensagem ecoou em sua mente. O que vem a seguir seria uma luta por sua vida e por suas escolhas. E enquanto olhava para o horizonte, soube que precisava de amizade e apoio. E agora,
quero que você faça algo importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Sua opinião é crucial. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esta jornada. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos!